Olá pessoal, meu nome é Ricardo, supervisor de manutenção, tá? Tá passando para vocês aqui alguma coisa referente à liderança, tá? Sobre gestão de pessoas. É uma diferença entre líder e chefe, ou líder e gerentes, enfim. Só para a gente ter uma base, né? Como ser um bom líder, tá bom? Vou tá passando os slidezinhos para você aqui, ó. Então vamos começar. Na gestão, espera-se que o líder. O que a gente espera de um bom líder numa gestão, tá? Desenvolva um esforço amplo de integração dentro da inevitável heterogeneidade dos grupos. Faça com que a sua conduta pessoal se harmonize com a linha mestra das aspirações e interesses que deve simbolizar. E esforçar-se por conduzir o pensamento e a ação dos colaboradores no sentido comum dos propósitos coletivos. Então, assim, o líder ele tem que pensar em equipe, né? No esforço, na integralidade, na, na ação dos colaboradores, sempre pensando num propósito coletivo, tá? Competência de liderança. Então, aqui são o que um bom líder precisa treinar e melhorar na sua liderança para que seja um bom líder, tá? Tem que ter empenho, motivação de liderança, integridade, autoconfiança, conhecimento do negócio, tem que conhecer o que ele faz, capacidade de perceber a situação e mudar o comportamento de acordo com ela. Então tem que ter uma autoanálise aqui muito boa. A pessoa tem que fazer análise de tudo que vem em sua mão, tá? Antes de tirar qualquer conclusão. Tem que ter um bom conhecimento técnico do seu negócio. Tem que ter integridade, autoconfiança, não pode ter medo de arriscar, não pode ter medo de errar, tá? Tem que ter uma boa motivação, gostar do que faz, principalmente, tem que gostar do que faz, tá? E tem que ter um bom empenho aí nas atividades que executa durante o dia. O líder e a visão. A função do líder é criar uma visão. O que é a visão? A visão é uma imagem mental do futuro desejado para a organização. Grandes líderes transmitem essa imagem e conduzem outros na busca deste futuro desejável. Então, o que acontece aqui? Um líder, primeiro, ele tem que saber onde que ele está, como que ele está, que situação que ele se encontra, e ele tem que projetar o que ele quer. Aí, cada um vai ter seu prazo de 1 ano, 2 anos, 1 mês, 2 meses, uma semana, enfim, para projetar onde você quer chegar, seu resultado final positivo. E os grandes leagues transmitem essa imagem para os seus liderados. Ele tem que estar envolvendo seus liderados para essa busca, né? Para esse resultado positivo final em grupo. Trancando o caminho, os líderes estabelecem direções e depois motivam as pessoas, comunicando essa direção e levando-os a vencer obstáculos. Grandes líderes não criam seguidores, mas sim outros líderes. Então é aquilo que eu acabei de dizer, né? Então tem que motivar as pessoas, tem que engajar as pessoas, tem que envolver as pessoas, tá? E você tem que sempre estar treinando alguém para assumir o seu lugar, porque você de repente pode subir de cargo, você pode mudar de empresa, você pode ficar doente, você pode uma afinidade de coisas, ficar ausente por algum tempo. Você tem que treinar essas pessoas para poder estar assumindo o seu lugar, para poder não prejudicar a instituição, tá? Novo paradigma entre gerência e liderança. Os gerentes seguem os paradigmas vigentes. Os líderes vão além, revelam e identificam premissas e motivações, fazendo-as emergir, o que requer sinergia, que é o sinônimo de cooperação e qualidade de relacionamento e empatia do ato de ouvir, emitir visões e opiniões baseadas no respeito aos outros. Então, assim, o que eles querem dizer aqui? Nós queremos dizer, né? Que tem o chefe, o gerente, que ele segue os parâmetros vigentes, tá? O líder ele tem que ir além, o líder ele tem que revelar talentos na sua equipe, ele tem que identificar cada uma das pessoas, qual a sua habilidade, qual é o seu jeito de trabalhar.
entendeu? Ele tem que fazer a sua equipe, tem que delegar bastante, tem que fazer a sua equipe entender a importância do seu papel na organização, enfim. E isso tudo com respeito, né? Isso tudo com, com orientação, com carinho, com respeito, né? E é isso. Líderes eficazes. São algumas características, né? De um líder que são eficazes. Então, sem seguidores não pode existir líderes. Então, quer dizer, afinal, o resultado é feito pela sua equipe, tá? O líder eficaz não é alguém amado e admirado, é alguém cujos seguidores fazem as coisas certas. Popularidade não é liderança, resultado sim. Os líderes são bastante visíveis, portanto servem de exemplo. Liderança não quer dizer posição, privilégios, títulos. O dinheiro significa responsabilidade. Então aqui, quando um líder ele é eficaz, seus seguidores, quando ele dá exemplo, né? Ele tem que ser um exemplo da equipe. Ele não adianta só falar, ele tem que falar e mostrar, né? Ele consegue bastante, ele é admirado pela equipe, tá? Ele consegue popularidade, consegue resultado, ele consegue ser visto pela instituição, pela diretoria, pela sua chefia, tá? E isso vem naturalmente, tá? Isso não precisa ser forçado. Principais questões do líder eficaz. O que precisa ser feito? Qual as perguntas que um líder tem que fazer no seu dia a dia? Ou tá, para melhorar seu processo, melhorar seu resultado, qualidade, enfim, procedimento. O que precisa ser feito? O que posso e devo fazer de importante? Qual a missão da organização e quais as suas metas? O que constitui desempenhos, resultados nessa organização? Como fazer para que os colaboradores vistam a camisa? Então aqui são questões que a liderança precisa estar fazendo dia a dia. Perguntas, né? Para que você consiga chegar num plano para poder melhorar os seus resultados, tá? Alguns pressupostos de liderança. A liderança é um estilo de vida, é uma maneira de viver com base na sintonia e harmonia. Líder somente fará diferença se for diferente, se uso das competências necessárias para desenvolver as pessoas que estão sob a gestão. O líder é o principal facilitador da mudança organizacional, seu fio condutor. Então, um líder, ele já é um estilo, tá? Você tem que ter um método, planejamento, organização e método. Você tem que ter isso como seu DNA, tá? E constantemente revisando essa metodologia e acertando alguns pormenores para poder chegar numa qualidade desejada. Tipos de líderes. Aqui a gente vai começar a falar alguns tipos de líderes existentes aí no mercado, tá? Líderes estratégicos sonham e tentam concretizar seus sonhos, sendo uma combinação do líder gerencial que nunca para de sonhar e do visionário que apenas sonha. Líderes gerenciais buscam a estabilidade financeira da organização em curto prazo, consequentemente mantêm o status quo e não investem em inovações que possam mudar e aumentar recursos organizados a longo prazo. Então aqui os caras pensam no hoje, né? Pensam no primeiro semestre, nesse mês. Eles não pensam a longo prazo. Visionários procuram a viabilidade em longo prazo da organização, querem mudar e inovar a fim de criar valor a longo prazo. Então esse aqui já é um visionário, ele faz seu planejamento visando o futuro, né? Visando daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, enfim. Coercitivo. Diz aos subordinados o que fazer e ouvir, e esperar obediência imediata. Então esse aqui é aquele que manda, né? Manda quem tem poder, obedece quem tem juízo. Dirigente. Fornece
Direções claras, contato. Ouve ideias, mas não deixa dúvidas de quem toma a decisão. Então ele delega, né, para as pessoas, né? E é bem aqueles bem decisivos. Você faz isso, você faz aquilo e fulano faz aquilo lá. Então ele delega para cada um. Afetivo, procura-se com a necessidade e interesses de seus subordinados, prioriza os relacionamentos amigáveis. Democrático, busca o comportamento por meio de consenso e o treinador estimula os subordinados e desenvolve seus pontos fortes a melhorar. Assim, na minha opinião, tá? Tem que ter um pouco de cada coisa aqui. Então, você tem que ser um pouco de cada coisa, tá? Para poder ser um bom líder. Aqui a gente vai fazer um exercício agora. Vou deixar na tela para vocês um tempinho para vocês estarem respondendo a pergunta. Aí vocês fazem qual tipo de líder você é. Você coloca aí um xizinho na questão que você se identifica mais. E no próximo slide eu vou mostrar para vocês a pontuação. Aí você vai conseguir chegar em que tipo de líder você é hoje, tá bom? Esperar mais um minutinho. Enquanto isso eu vou estar falando um pouquinho das diferenças aqui do líderes, né? Referente a comportamento dos líderes referente a algumas situações aqui, tá? Por exemplo, um líder referente ao sucesso corporativo. Um líder, ele concentra os resultados a longo prazo, enquanto que o chefe é nos resultados do próximo trimestre, no mês, enfim, é mais atual. Funcionário, referente a funcionários, como que um líder atua? Um líder é um defensor de seus funcionários. Um chefe, ele vê o funcionário como um meio para o fim. Ele vê como uma ferramenta para execução do serviço e o produto final. Com relação à comunicação, um líder não apenas se conecta, né, diretamente com os diretores, gerentes, enfim, ele também se conecta com os humildes, com os seus funcionários, colaboradores, valoriza essas pessoas, tá? O chefe fala bastante e faz pouco, ele só visa o seu bem-estar. Respeito pelos outros, né? Um líder mostra simpatia, respeito a todos. Um chefe, ele só é agradável e charmoso com os executivos, mas indiferente com os seus subordinados. Referente à resolução de conflitos, um líder reconhece, né, que é inevitável, enfim, ele já sabe que tem conflitos e ele tem que lidar com isso de uma maneira correta, né, tranquila. Um chefe muitas vezes cria o conflito, ele fracassa em liderar, então ele culpa as pessoas, né, e não consegue lidar com eficiência com esses conflitos. Frente a comportamento dos gerentes, um líder proíbe comportamento demeritório, tá? Comportamentos abusivos, enfim. O chefe ignora esse tipo de comportamento e demonstra, né, a ignorância, a brutalidade, falta de educação, enfim. Referente a respeito à vida pessoal de um funcionário, um líder, ele reconhece que o funcionário precisa de uma vida pessoal e privada, ele valoriza, ele tenta ajudar, ele tenta motivar, ele tenta conversar. O chefe sobrecarrega a sua equipe, muitas vezes com tarefas e prazos impossíveis de se atender, tá? Referente a cumprimento de tarefas, um líder, ele remove obstáculos, ele facilita, ele dá recurso, ele agiliza o processo para tornar mais fácil as tarefas. Um chefe, ele bloqueia, interpõe a execução de tarefas, ele cria trabalhos dá mais trabalhos, e aí quando carreta na frustração e da frustração desnecessária, né? Então é assim, algumas características, tá? Assim, os comportamentos em algumas áreas aí do dia a dia na corporação, enfim, na sua empresa. Agora, como eu já dei o tempo para vocês responderem, eu vou passar o próximo slide. Vocês vê a pontuação que vocês tiveram aí, tá? E
Vocês vão se identificar com o tipo de líder vocês são hoje e para você estar melhorando para o futuro, né? Então aqui foi o que eu acabei de falar para vocês, né? A diferença do chefe e do líder. Ordena, o outro solicita, um impõe, o outro sugere, um controla, o outro confia e delega, né? Um é paternalista, o outro é mais, né? Um é autoritário, o outro explora habilidade, um cria, o outro é democrático, um tem dificuldade, né? O outro conquista a credibilidade, comunica bem. Então, assim, tem as diferenças aí do líder e do chefe, né? Aí aqui tem uma breve, se você está nessas idades aqui, você vê se você se encaixa como líder no trabalho, na organização, como que você se encaixa. Tem a idade, né? Como você enxerga como líder no trabalho em equipe e na organização. Então, isso aqui é uma pesquisa que foi feita. Geralmente é esses comportamento que essas pessoas têm aqui nesses itens, né? As idades relacionadas aos itens aqui. Então acho que é isso, tá, gente? Não vou esticar mais não, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Acho que até que tá bom. Espero ter ajudado alguém com essas informações, tá? Vai estar no meu canal, se inscreva no meu canal. E muito obrigado a todos, tá bom?